Olá, queridos, estamos de volta com o nosso programa, a nossa Escola Dominical. Sempre lembrando que ele é um oferecimento do PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. Nós estamos estudando a parábola do filho pródigo. Particularmente, eu tenho uma fascinação muito grande por essa parábola. Eu acredito que qualquer pessoa que lê essa parábola com um pouco de acuidade vai ter o mesmo sentimento. Jesus está falando para um auditório complexo, mas basicamente dividido em dois grupos de pessoas, sabidamente pecadoras, de pessoas que eram inclusive desprezadas por serem reconhecidas e vistas como pecadoras, e também uma outra parte do seu auditório que era composto por religiosos. Jesus conta a primeira parábola, Jesus conta a parábola do filho pródigo, que no nosso caso a gente dividiu em duas lições, e nessa primeira parte é importante a gente perceber essa questão do fato de que Jesus menciona dois filhos, e ele então dá uma atenção especial ao primeiro filho, dizendo que ele sai de casa, ele um dia coloca em prática talvez planos que há muito tempo ele vinha elaborando, chega para o pai, um tanto cruelmente, e diz: eu quero ir embora, não estou satisfeito, me dê minha parte da herança. Herança, diga-se de passagem, que ele sequer merecia, porque o seu pai estava vivo, mas aquele pai era um pai amoroso, era um pai maravilhoso, aquele pai era um pai que deixa o filho sair, tá bom, porque o amor é sempre assim, o amor ele não escraviza, o amor não prende, o amor ele prefere dar liberdade. E aquele moço então sai de casa, e ele então passa a desfrutar ao longo do tempo o fruto amargo do pecado. Ele vai para longe enquanto tinha recursos, foi tudo maravilhoso. Amigos, festas e muita orgias, mas um dia o dinheiro acabou e ele tem então que arrumar um jeito de sobreviver. Jesus diz na parábola, e Jesus está falando para judeus, que o único emprego que aquele jovem consegue arrumar é cuidar de porcos. E isso era algo degradante para um judeu. Muito. Cuidar de porcos, que era um animal imundo. E não bastasse isso, Jesus diz que ele vai inclusive desejar comer a comida dos porcos. De tão grande miséria que se acomete sobre a vida daquele moço, esse filho mais jovem. O interessante é que, como Jesus vai depois nos trazer a figura do outro filho, dá para a gente perceber claramente que Jesus aqui, ele está nos dizendo que esse filho mais jovem representa todos aqueles gentios ou não, todas aquelas pessoas pecadoras que são conhecidas, todas aquelas pessoas que vivem longe, distante da lei de Deus. E a gente percebe isso quando a gente vai estudar com mais detalhes. Lucas diz que havia muitos pecadores ali, gente estigmatizada, ouvindo Jesus Cristo. E a proposta de Jesus era que esse filho mais jovem aqui representa esse tipo de gente. Representa o grupo daqueles que resolveram viver a vida longe de Deus, decidiram ir para longe, o tanto quanto fosse possível, de Deus, que no caso aqui é representado pelo próprio pai dessa parábola. E a gente começa a perceber algumas coisas que Jesus nos ensina, algumas lições, e eu quero fazer menção de algumas junto com você. A primeira delas é que a vida longe de Deus, ela não faz sentido. A vida longe de Deus, ela é muito difícil, esse moço descobre isso. Veja que ele tinha essa ilusão de ir para longe, de supostamente ser feliz longe da casa do seu pai. Mas ao acontecer isso, ele percebe que na realidade não era como ele imaginava. E isso nos reporta a Adão, a Eva, nos reporta ao primeiro casal e ao jardim do Éden. A gente pode perguntar o seguinte: qual que foi o pecado de Adão e Eva? E alguém assim, precipitadamente, poderia dizer: o pecado de Adão e Eva é que eles comeram do fruto.
Mas não é apenas isso. A questão mesmo é o que estava por trás disso. O pecado deles é que eles queriam viver autônomos em relação a Deus. É que aquele primeiro casal queria viver como não tendo a quem prestar contas. Eles queriam viver sem nenhum padrão, essa é a questão, que se assemelha a esse moço, a esse jovem, talvez cansado das regras da casa, cansado de ter que ter o seu pai por perto, e ele resolve então se aventurar e ir para longe. Ocorre, e a gente percebe isso claramente, que longe de Deus não há alegria. Longe de Deus não tem prazer verdadeiro. Longe de Deus é tudo uma ilusão. E o que vai acontecer com ele é que ele, em vez de paraíso, em vez de felicidade, ele descobre que o que tem longe do pai, longe daquela casa, é chiqueiro, é escravidão, é fome, é miséria. E ele então percebe que era isso que ele estava colhendo a partir da sua desatenção, da sua falta de amor e da sua desobediência para com seu pai. Uma segunda lição é exatamente essa questão do quanto a gente pode ser alienado pela desobediência. A desobediência, ela aliena, ela nos tira fora do eixo, ela nos distancia inclusive de nós mesmos. O pecado faz isso. Perceba que Jesus diz que aquele moço, quando se arrepende, ele cai em si. Jesus diz isso no versículo de número 17. Então, caindo ele em si, ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Ora, se ele cai em si, isso significa que ele estava fora de si. Ele estava fora do seu eixo. Ele estava alienado, distante. Ele estava vivendo de uma maneira que ele não conseguia enxergar não somente Deus, mas inclusive não conseguia enxergar a si próprio. E quanta gente vive assim, não é verdade? Quanta gente que de repente vive sem perceber e sem se enxergar. Daqui a pouco continuaremos e aí a gente vai ver mais algumas lições e estaremos partindo para a conclusão dessa tão bela história, tão bela parábola. Eu te espero aqui, daqui a pouco estamos de volta. Deus te abençoe.